Agradeço, portanto, o convite que foi endereçado ao INIAV, portanto, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, para estar aqui presente e propor uma linha de atividade digamos, de médio prazo. E quase que respondendo ao colega Timóteo, digo, ele esqueceu-se de facto de uma estrutura existente no país que é muito importante e que é uma lacuna, quer dizer, ele falou nas universidades muito bem, falou no setor produtivo, esqueceu-se que a organização em Portugal, portanto, também está muito assente sobre os chamados laboratórios de Estado, que são interfaces entre as universidades e o setor privado e que tem muitas vezes uma posição privilegiada para fazer isto que ele propôs e que eu acho muito bem e que às vezes é esquecida. Portanto, eu sou um representante desse laboratório de Estado, INIAV, e estou aqui nessa situação. Porque nós, de facto, desde há um ano e já há uns meses, temos andado a trabalhar, portanto, numa estrutura que nós pensamos que seria bastante útil ao país, que seria, eu nem sei o nome que é de chamar, eu sei o nome que neste momento existe, mas isto também está em constante mutação, portanto eu nem sei o nome que é de chamar, porque pode alterar a qualquer momento. Mas seria, portanto, uma parceria, que foi, por visto, a palavra que ficou aqui mais bem aceite, seria uma parceria do setor, portanto, para desenvolvermos os trabalhos na área da viticultura e enologia de uma maneira, portanto, coordenada, estruturada, com conhecimento de todas as linhas de trabalho que existem a nível de investigação e desenvolvimento, que nos permitisse potenciar as parcas condições económicas que nós temos e às vezes de infraestrutura, mas que permitisse, portanto, rentabilizar o que nós conseguíssemos para a tal inovação e sustentabilidade do setor, que é, portanto, a apresentação que eu irei fazer. Portanto, isto, já fiz a introdução ao tema e agora, portanto, eu peço desculpa, mas ao mesmo tempo acabou por ser útil. Portanto, eu fiz a apresentação dos slides em inglês, mas vou falar em português, portanto, é agradável, portanto, desde essa altura que temos andado, portanto, eu estou aqui no INIAV, mas, portanto, eu trabalho na Associação Vitivinícola Nacional, como a maior parte de vós sabeis, portanto, nós estamos bastante ligados ao setor e, portanto, temos desde há muitos anos que dialogamos com as várias áreas do setor e, portanto, mas desde há um ano, de facto, de maneira mais ativa, temos tentado consultar o setor e, na nossa opinião, e perante as nossas capacidades atuais, portanto, isto é uma apresentação que eu faço, que não é uma apresentação exclusivista, portanto, é uma apresentação aberta, pode haver mais linhas de atividade. O que eu acho é que nós em Portugal pecamos muito porque querermos tudo, portanto, abrimos muitas linhas de atividade e depois não temos capacidades humanas e financeiras para manter tantas linhas de atividade, portanto, andamos desculpem-me a expressão, a brincar, em vez de aprofundar os problemas. Portanto, dessa avaliação que foi feita, nós elencámos aqueles problemas para o setor. Portanto, fornecer aos agentes económicos material vegetal de alta qualidade e diversidade, a diversidade que temos, a alta qualidade tem que se obter através do melhoramento da seleção, adaptar a cultura da nossa vinha às alterações climáticas, uma vez que o país é considerado uma das zonas da Europa que vai mais sofrer com as alterações climáticas, a desenvolver métodos que permitam fazer um controle da qualidade e de segurança alimentar dos produtos enológicos e, portanto, arranjar metodologias para fazermos a garantia da traçabilidade, a autenticidade e a caracterização das variedades, dos terroirs ligado ao vinho e dos próprios vinhos e a criação de novos produtos enológicos, uma vez que, de facto, este setor é um dos setores mais dinâmicos da nossa economia. Portanto, para dar resposta ao setor, nós idealizamos 5 tarefas que vão ser aqui apresentadas e depois, digamos, com as subtarefas. A primeira tarefa é, de facto, na área da certificação, da preservação e da multiplicação dos materiais de videira nacionais. Nós em Portugal, portanto, já foi dito isto, portanto, acaba de ser um pouco a repetição, mas isto ao mesmo tempo é um bom sinal, é sinal que não há aqui combinação prévia, como sabem.
Mas, portanto, as ideias até existem e há uma certa consistência entre todos os intervenientes hoje aqui nesta sala e penso que entre muitos dos que estão presentes. Portanto, nós temos o problema dos porta-enxertos, temos o problema das variedades de videira que já têm neste momento clones certificados, mas que precisamos de diversificar o número de clones. Temos as variedades que têm neste momento material de propagação tipo standard, mas que nós temos, portanto, que melhorar para o nível dos clones ou para o melhoramento do próprio grupo standard. E depois temos um vasto número, como já também foi referido, de variedades que nós não temos materiais standard, portanto, não temos materiais standard, não estão inseridos no processo de certificação europeu, que neste momento integramos, e, portanto, e são castas que acabam por não poder ser multiplicadas. A melhor maneira de nós valorizarmos uma casta é multiplicar a casta, não é tê-la numa coleção. Eu tenho hoje na coleção, mas isso não tem valor, quer dizer, eu não valorizo a casta com ela na coleção, eu tenho de a multiplicar. E, portanto, a melhor maneira é, de facto, pegarmos neste vasto número de castas que nós temos que não têm materiais standard e arranjar um processo de criar materiais standard destas variedades. Esse processo também está pensado. Portanto, isto a nível da tarefa 1. Portanto, em relação à segunda tarefa, que é a adaptação da cultura da vinha, as alterações climáticas, nós temos aqui, portanto, seis linhas de ação dentro desta tarefa principal, que é a classificação das variedades por grupos de maturação e, portanto, tendo em atenção os seus potenciais qualitativos. Neste momento nós, por exemplo, temos as mesmas variedades em vários locais do país e, portanto, de uma maneira que nós pensamos que pode ser muito bem potenciado para ver o comportamento da mesma variedade em vários locais. Locais onde neste momento já há temperaturas muito elevadas e, portanto, com problemas que podem afetar a própria casta e em zonas de conforto. Portanto, estudar a adaptabilidade das variedades usando variedades que venham de regiões mais quentes ou tenham situações, portanto, de origens geográficas mais adaptadas às alterações climáticas, desenvolver, portanto, práticas culturais que melhorem a sustentabilidade, portanto, dos próprios recursos genéticos, no sentido de os poder valorizar, de facto, criar modelos de desenvolvimento, portanto, das castas, portanto, fazermos previsões sobre o seu comportamento em situações de alteração climática e depois projetar, portanto, as influências dessas alterações climáticas nas nossas regiões vitícolas e na cultura das nossas vinhas. Depois entrando, portanto, estas duas primeiras tarefas são basicamente tarefas do setor vitícola, mas de facto o que depois, eu estou a falar só em uva de vinho, portanto o produto final vai ser o vinho. Na área do vinho, portanto, nós achamos que há aqui, portanto, uma área importantíssima que é arranjar, portanto, metodologias para o controle da qualidade, a traçabilidade e a autenticidade, de maneira a dar maior garantia ao consumidor de que, de facto, estamos a fornecer um produto de qualidade e um produto, portanto, hoje, como sabem, na Europa, todo o processo de comercialização dos vinhos assenta muito nas denominações de origem, portanto, e criar critérios de credibilidade para valorizar as próprias denominações de origem. Portanto, para isso é necessário haver processos de monitorização dos metais pesados, portanto, que é um dos processos. Depois nós temos que jogar também, portanto, com o próprio OIV, como sabem, é uma organização intergovernamental, mas que tem um setor muito importante, que é a regularização do mercado vitivinícola e faz, portanto, há uma preocupação, por exemplo, com a saúde e, portanto, com os níveis de metais nos produtos enológicos, portanto, e nós como país temos que acompanhar todo este processo, portanto, e ter capacidade de termos um bom conhecimento sobre a composição dos nossos vinhos, de maneira a podermos responder aos mercados externos, que já se falou que de facto é uma das grandes prioridades do país, portanto, podermos responder aos mercados externos com um conhecimento dos nossos vinhos e não nos virem dizer que nós não podemos exportar para determinado país porque o nível de um determinado composto é superior ao admitido nesse país. Portanto, nós temos de estar em condições de poder rebater, portanto, esse tipo de impedimento que nos pode aparecer. Portanto, avaliar a caracterização dos aromas e dos polifenóis das nossas castas. Foi visto aqui, e a minha opinião, portanto, nós não temos, por exemplo, um conhecimento
não é preciso ser aprofundado, mas uma avaliação do perfil aromático e do perfil polifenólico das castas portuguesas. Temos as tais 200 castas que consideramos autóctonas, mas a generalidade delas não temos a informação sobre o seu perfil aromático, nem sobre o seu perfil polifenólico, que são dois grupos de compostos importantíssimos para a qualidade dos vinhos. E, portanto, se nós tivéssemos isso feito, tínhamos linhas de orientação para quais seriam as castas que interessariam valorizar. Porque nós também, como eu disse, nós não temos capacidade para valorizar as 200 castas ao mesmo tempo, isso não há dúvidas. Por outro lado, implementar, portanto, mecanismos de avaliação de novos compostos que vão sempre aparecendo, portanto, isto é como os compostos no vinho acabam de ser como os vinhos, portanto, quanto maior a capacidade analítica, quanto maior, portanto, os problemas que vão aparecendo, porque vamos descobrindo novos compostos e novas composições do vinho, portanto, e temos de estar, portanto, sempre preparados para andar na frente, portanto, de todo este processo de inovação que existe à volta dos elementos que nos podem vir depois pôr problemas a nível da qualidade e do próprio marketing para a exportação. Continuando, portanto, esta task do task 3 a nível de vinho, detectar, portanto, estudar métodos rápidos para detectar, portanto, os micro-organismos que podem ter alguma influência, portanto, na estabilidade dos vinhos, e avaliar os processos, portanto, de envelhecimento de aguardentes. Eu lembro que Portugal portanto, é o segundo país que tem uma região demarcada de aguardentes, que são as aguardentes da Lourinhã, portanto, são os franceses, e Portugal é que tem uma região demarcada de aguardentes. Portanto, também, como sabem, portanto, essa região demarcada das aguardentes teve um grande apoio da Estação Vitivinícola Nacional e, portanto, é uma área que, de facto, muito diz ao INIAV. Avaliar a robustez dos marcadores químicos e isotópicos, exatamente para ligar a produção à origem geográfica, portanto, dos vinhos. Depois, entrando na quarta tarefa, portanto, a nível de novos produtos enológicos. Portanto, a tarefa anterior é mais no sentido do controle dos produtos e do conhecimento desses produtos, para dar-lhes credibilidade. Esta quarta tarefa é mais, portanto, na criação de novos produtos, seja a nível de seleção de leveduras enológicas, seja a nível de conhecendo as tais castas que neste momento são periféricas, mas conhecendo-as, é muito possível que nós consigamos, portanto, novos tipos de vinhos e novas abordagens, portanto, para os vinhos portugueses, utilizando essas castas que hoje estão muitíssimo pouco estudadas. Depois, estudar a produção de vinhos com polifenóis bioativos, devido, de facto, à influência benéfica que os polifenóis bioativos têm sobre a saúde humana, portanto, de maneira a nós podermos, portanto, apresentar o vinho como, de facto, um produto, além de fazer parte da nossa cultura do Mediterrâneo, portanto, é um produto que faz bem à saúde e, portanto, deve ser bebido com moderação, é claro. E a obtenção de novas aguardentes, portanto, novas metodologias para envelhecer a aguardente, por exemplo. A produzir, portanto, agora utilizando, porque depois, hoje em dia, portanto, temos um problema grande a nível dos subprodutos enológicos, que hoje em dia muitas vezes são considerados fatores, portanto, fatores de poluição, e, portanto, tudo o que nós possamos ir buscar e reciclar desses subprodutos é bom. Portanto, podemos ir buscar polifenóis bioativos aos bagaços, podemos obter, portanto, outro tipo de subprodutos do próprio vinho, a utilização de métodos físicos para a estabilização do vinho em vez de utilizar métodos químicos e, portanto, são os dois processos, o 7 e o 8, portanto, são nessa área, portanto, de utilizar métodos físicos em vez de métodos químicos para estabilizações.
Finalmente, portanto, e não esquecendo de facto um aspecto muito importante, é esta última tarefa, que é desenvolver, portanto, novas estratégias de marketing para os nossos vinhos, todos os níveis que nós possamos imaginar, mas é importante de facto nunca esquecer o problema do marketing do vinho. Portanto, e aproveitando toda esta informação, todo este conhecimento que pode ser implementado através destas tarefas que eu referi, portanto, também dar conhecimento que temos possibilidade a nível nacional de fazer a disseminação científica desses conhecimentos adquiridos. Portanto, o INEAV tem uma revista científica, está aceita internacionalmente, está indexada, nos últimos 3 anos tem um fator de impacto de 0,4%, é a única revista do setor agrário, portanto, com impacto internacional e nas bases de dados internacionais, e nós até a esse nível estamos bem apetrechados para acompanhar, como temos acompanhado, o tal aumento bastante significativo a nível de publicações científicas. Finalmente, como disse no início, bem entendem, portanto, eu não sou, conhecem a minha especialidade, portanto, eu não sou especialista em todas estas áreas que referi. Portanto, eu estou aqui em representação do INEAV e agradeço especialmente a estes colegas, portanto, que trabalham no setor, no INEAV, portanto, pela ajuda que me deram para a elaboração desta apresentação. Muito obrigado.